Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ciência com Propósito. Hoje vamos entender como a tabela periódica é dividida em blocos eletrônicos, S, P, T e F. Também vamos ver como os elementos se organizam nos grupos e falaremos sobre os elementos representativos e os elementos de transição. E até o final do vídeo faremos 4 exemplos com super dicas. Assista até o final e deixe o seu like e compartilhe com amigos. Na aula anterior, explicamos o diagrama de Pauling e os subníveis S, P, D e F. Recomendo que veja primeiro para aproveitar melhor este conteúdo. O link na descrição. A tabela periódica pode ser dividida em 4 grandes blocos, com base no tipo de orbital que recebe os últimos elétrons. Bloco S, P, D e F. Cada um desses blocos agrupa elementos com características semelhantes. Os elementos localizados nos grupos de 1A a 8A pertencem aos blocos S e P e são chamados de elementos representativos. Eles possuem propriedades que variam de forma previsível ao longo dos grupos e períodos. Já os elementos localizados nos grupos de 1B a 8B formam um bloco D. Estes são chamados de elementos de transição e apresentam propriedades com múltiplos estados de oxidação e boa condutividade elétrica. Na parte inferior da tabela periódica estão os elementos do bloco F, que são chamados de elementos de transição interna e fazem parte dos períodos 6 e 7. Agora falaremos sobre grupos e períodos. Grupos são colunas verticais que vão de 1A a 8A para os elementos representativos e de 1B a 8B para os elementos de transição. Período são linhas horizontais numeradas de 1 a 7 que indicam quantas camadas de elétrons o átomo possui. Agora faremos alguns exemplos práticos usando o diagrama de Pauling. Vamos entender a distribuição eletrônica do magnésio, que tem um número atômico 12. A distribuição completa fica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Agora vamos analisar a sua configuração. Os últimos 2 elétrons estão no subnível 3s. Isso mostra que o magnésio está no terceiro período, porque o seu elétron mais energético está no terceiro nível. E ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele pertence ao segundo grupo A. Agora, vamos analisar a distribuição eletrônica do fósforo, que tem o seu número atômico 15. A distribuição completa do fósforo fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Os elétrons mais energéticos estão no nível 3, ou seja, o fósforo está no terceiro período. E a camada de valência possui 5 elétrons, 2 no subnível 3s e 3 no subnível 3p. Por isso, o fósforo pertence ao quinto grupo A. Agora, faremos exemplos do bloco D. Vamos descobrir a distribuição eletrônica do ferro, que tem o número atômico 26. A distribuição eletrônica do ferro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O último nível principal preenchido é o nível 4, com 2 elétrons no subnível 4s. Mas o subnível 3D também está parcialmente preenchido com 6 elétrons. Isso significa que o ferro está no quarto período e como somamos os elétrons do subnível 4s2 e 3d6, resultando em 8 elétrons de valência. Isso acontece porque os elétrons do subnível 3D participam nas ligações químicas. Note que a camada de valência do ferro é 4s2 e 3d6. Nos elementos de transição, o número do grupo na tabela periódica pode ser descoberta somando os elétrons do subnível S e do subnível D na camada de valência. Alguns elementos de transição fazem ajustes na sua distribuição eletrônica para ficarem ainda mais estáveis. Isso acontece quando um subnível D pode ficar meio cheio, D5 ou completamente cheio, D10. Nestes casos, um elétron do subnível S
passa para o subnível D, criando uma configuração mais estável. Mesmo assim, para descobrir o grupo, continuamos somando os elétrons do subnível S e do subnível D. Agora, vamos descobrir a distribuição eletrônica do cromo, que tem um número atômico 24. A distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Como o cromo é uma exceção importante, ele prefere uma configuração mais estável com o subnível 3d meio cheio. Por isso, um elétron do subnível 4s passa para o subnível 3d e a configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d5. Agora vamos identificar o grupo e o período. O nível mais externo é o 4, então o cromo está no quarto período. E para saber o grupo, somamos os elétrons do subnível 4s e do subnível 3d. Por isso, o cromo pertence ao sexto grupo B. Se este vídeo foi útil, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos e deixe a sua resposta no comentário: cobre, cálcio, cloro e titânio. Se este conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal Ciências com Propósito para vídeos como este. E comenta aqui abaixo o que achou e sugere o próximo tema. Vamos juntos aprender com propósito.